Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Chelsea e Arsenal, jogaço válido pela Premier League. Beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Bom, vamos lá então, eu queria destacar que os vídeos a serem postados hoje no canal é essa análise do Chelsea contra o Arsenal e depois a análise da vitória do Flamengo por 1-0 e o título da Copa do Brasil contra o Galo. Vou postar esses dois hoje aqui no canal. Tá? Então, primeiro vamos falar como é que foram os gols da partida. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Martinelli. Excelente cruzamento, virada de jogo. Beirando ali a linha de impedimento, ele recebe a bola, finaliza no único espacinho entre o Robert Sanchez e a trave, faz 1-0. O Arsenal não segura muito tempo, depois de um excelente passe do Enzo Fernandes. O Pedro Neto arranja um chute espetacular, muito forte, tirando do Raya e faz o gol de empate, tá bom? Destaques da partida, começando pelo mandante, o Chelsea. O que vale destacar aqui? Eu queria destacar esses lançamentos longos do Robert Sanchez, tá bom? Muito bom nesse quesito. Eu queria destacar aqui das análises recentes. Eu queria destacar primeiro o Palmer. É incrível, já é o terceiro jogo do Chelsea recentemente que eu assisto. E nos três, o Palmer não jogou nada, cara. Incrível, eu acho que eu tô dando azar pro Palmer. Porque o jogo contra o Liverpool eu assisti e ele não jogou nada. Recentemente teve outro, não tô contra o United. Outro jogo que ele não jogou nada. E agora contra o Arsenal, de novo, não jogou nada. Então eu tô dando um azar tremendo pro Palmer. É incrível. Eu assisto o jogo do Chelsea e o Palmer vira um pereba. Não acerta nada. É incrível. E uma mudança em relação a essas partidas que eu citei recentes do Chelsea é o que eu já vinha destacando das laterais, né? Vinha sendo utilizado o Reece James pela direita e o Gusto improvisado na esquerda. E eu falava, assim você perde completamente a profundidade pela esquerda, porque você não vai ter um lateral com a perna boa. Acaba que dessa vez você nem precisaria, você poderia usar o Reece James e o Gusto, com o Gusto improvisado, porque o Pedro Neto já é canhoto, então ele já compensa essa profundidade levando a bola para a linha de fundo. Mas enfim, assim você usa um lateral canhoto e um na esquerda e um lateral destro na direita, que é o mais natural. O Gusto sempre dando muito perigo do bem para frente, teve uma grande chance em um cruzamento do Pedro Neto, que ele cabeceia para fora. E o Cucurella, é incrível, né? Porque o cara era do Barcelona, revelado no Barcelona. O que a gente espera com isso? Um cara que ataque muito bem. Mas o Cucurella não. O Cucurella é um cara que defendeu muito bem, o Saka não criou praticamente nada e subiu muito pouco, justamente porque o Pedro Neto já é canhoto. E aí ele não precisava desse apoio do lateral. Ele ia pro X1. Depois, quando entrou o Modric, o Pedro Neto vai pro outro lado. E aí sim o Cucurella passa um pouquinho mais, mas mesmo assim não subiu tanto, né? Na linha de defesa com o Fofana e o Cowell, pra mim é a linha de defesa ideal do Chelsea. Nesses outros dois jogos, quem tinha jogado era o Adarabioyo, né? E agora com o Fofana e o Cowell, a zaga tem mais qualidade. No meio de campo, o Caicedo tá jogando muito, tá bom? O Lavia eu achei discreto dessa vez. O Madueke discreto. O Palmer discreto. O Pedro Neto, que tá jogando um absurdo. Já vou destacar aqui, pra mim, o craque da partida foi o Pedro Neto. Tá jogando demais. Enfim, pra mim é o craque da partida. Já comenta aí embaixo pra você também quem foi, né? O craque da partida. E na frente o Jackson atacando muitas costas da defesa, mas não conseguiu criar muita coisa. Chegou a ter um gol anulado, mas estava bem impedido. Entrou o Enzo Fernandes no meio, o time melhorou. Não à toa, o gol do Pedro Neto é uma jogada que o Pedro é muito inteligente, porque o Pedro Neto foi, acho que num rebote de escanteio, se eu não me engano. Tava cheio de gente na área do Arsenal, o Pedro Neto tava na sobra. Ele toca pro Enzo Fernandes. Quando parece que o Pedro Neto vai deslocar de volta pra ponta, ele puxa pro meio. E aí o lateral que teria que estar marcando ele tá dormindo lá na lateral, na posição original dele. E o Pedro Neto ataca esse espaço, abre um clarão para ele finalizar, finaliza muito bem. E ali ele faz o gol do Chelsea, né? Então, para mim, o Pedro Neto muito bem. E o Enzo Fernandes foi bem também, dando uma assistência pro Pedro, tá bom? Entrou o Modric pela ponta esquerda. É incrível como parece que o Modric é descompromissado. Porque qualidade dá pra ver que ele tem. E o Chelsea pagou uma bala, pagou mais de 100 milhões de euros. E ele não corresponde nem perto disso, né? É incrível. Qualidade ele tem, mas não consegue demonstrar isso dentro de campo. O Nkunku entrou, é incrível como esse elenco do... Cara, eu diria que o elenco do Chelsea talvez seja o melhor elenco do mundo, tá bom? Eu não tô falando o time, eu tô falando o elenco. Porque você tira um jogador, coloca outro, talvez o time até melhore.
A tendência quando você troca um jogador é você ganhar mais energia e perder qualidade. No Chelsea a gente não tem essa convicção, porque, por exemplo, na reta final sai o Jackson, entra o Nkunku. O Jackson é mais rápido, mas o Nkunku é melhor tecnicamente, por exemplo. Você ainda tinha no banco que não entrou o João Félix, o Renato Veiga, que é um bom lateral, o Badiashile, que é um bom zagueiro, o Adar Rabiot também. Fora os que não foram relacionados, né? E os que entraram também, muito bons. Que foram, porra, pagaram uma grana no Enzo, no Modric, no Nkunku. Cada um, se bobear, foi mais de 100 milhões de euros. E os três no banco. Então é um elenco absurdo esse do Chelsea. Muito dinheiro investido, talvez desnecessariamente. Sim. Mas é um elenco muito forte. E daqui a pouco vai chegar o Estevão. E por aí vai. Então é um elenco muito forte do Chelsea. É incrível como o Chelsea busca pro presente e principalmente pro futuro. Se você olhar os jogadores, cara, não tem um que passa de 26 anos aqui. Não tem nenhum, tá? É tudo jogador jovem, promissor e com potencial de revenda muito alto. Enfim, é um clube que claramente está visando o agora e principalmente a revenda no futuro para ganhar esse lucro em cima dessa revenda, né? Enfim, Modric, que nem eu falei, discreto, o Nkunku entrou e teve pouco tempo, e o Reece James entrou na direita no lugar do Gusto. Do lado do Arsenal, o que dá para destacar? Aí entra a questão do lateral, né? Com a perna direita. O Timber joga na lateral esquerda e ele é destro. E essa vem sendo uma posição carente do Chelsea, né? O Calafiori, acho que tá machucado, né? Não vem jogando. Poderia usar o Kivior, mas o Kivior é um lateral muito defensivo, é quase um zagueiro, né? E o Zinchenko também aí é um lateral que é muito mais construtor e na parte defensiva vem deixando a desejar. E aí vem sendo utilizado o Timber improvisado. Isso daí mostra muita falta de confiança na parte ofensiva do Kivior e na parte defensiva do Zinchenko, né? Tem um lateral que ataca muito bem e defende mal, um que defende muito bem e ataca mal. E aí o Timber acaba que é improvisado nessa posição e o Timber vem jogando muito bem, tá? Não à toa o Madueke não criou nada. Enfim, o que mais dá pra destacar? O Odegaard voltando a pegar ritmo de jogo, mas dá pra ver que os jogadores, como ele ficou um certo tempo parado, os jogadores do Arsenal ainda não estão no ritmo de colocar ele no jogo. Várias vezes ele pedia bola, não recebia, e acabou sendo meio discreto. Mas mesmo assim, quando pega na bola, a gente vê que é diferenciado. Vale destacar que o Partey dessa vez jogou no meio. Recentemente, eu acho que foi no jogo contra o Liverpool que eu trouxe análise de Arsenal e Liverpool. O Partey tinha jogado na lateral direita e foi muito bem. Dessa vez usou o Ben White na direita e o Partey no meio. Enfim, o Declan Rice eu achei discreto dessa vez, o Bukayo Saka discreto, o Havertz chegou a fazer um gol, estava impedido, foi anulado. O Martinelli também foi discreto, mas conseguiu fazer o golzinho dele. Entre o Gabriel Jesus, o Trossard e o Merino, tá? Nenhum conseguiu ter muito destaque. Estatísticas: 17 chutes do Chelsea sendo só 3 a gol, pontaria ruim. 13 do Arsenal sendo só 3 a gol, pontaria ruim também. Posse de bola o Arsenal teve um pouquinho mais, aliás, mas é aquilo. A posse de bola do Arsenal, principalmente no primeiro tempo, era uma posse de bola totalmente defensiva. Você trocava o passe entre zagueiro, volante e lateral, com muita lentidão lá atrás. E a do Chelsea a todo momento era imprimindo volume de jogo, meio campista trocando passe, buscando o Pedro Neto de um lado, o Madueke do outro. Acabou que o Madueke não foi bem. Em compensação, o Pedro Neto foi muito bem. Então, assim, eu achei que o Chelsea fez um jogo melhor que o Arsenal, mas o Arsenal conseguiu controlar a partida em vários momentos. Esfriando o jogo, trocando passes, fazendo o Chelsea não conseguir imprimir todo o volume de jogo. Que a gente sabe que consegue, né? A gente viu no meio de semana contra o Noah 8 a 0, 8, se eu não me engano, 8, 9. Então, assim, a questão é esfriar o jogo mesmo e o Arsenal é muito bom nisso. Eu acho que o que mais falta pro Arsenal é a criatividade. E agora que o Odegaard voltou, pode aparecer. Porque dá pra ver que é um time muito disciplinado, um time que tem uma marcação muito intensa, é um time que tem uma boa bola parada, mas que acaba que em vários momentos só toca com passe sem objetividade, porque não tem esse cara para dar o passe diferente. Esse cara é o Odegaard. Voltando de lesão, o Arsenal pode a partir já desse jogo e dos próximos, contar com ele. Lógico, vai ter data FIFA agora, mas depois da data FIFA, contar com a criatividade dele. Faltas 12 do Chelsea sendo 4 amarelos, 12 do Arsenal sendo 2 amarelos. Escanteios 4 do Chelsea, 3 do Arsenal. Isso daqui é incrível, ó. Um impedimento do Chelsea, que foi o gol anulado do Jackson, 7 do Arsenal, é um número muito alto, né, cara? Com esse resultado, o Chelsea na terceira colocação com 19 pontos e o Arsenal na quarta com 19 pontos. Acaba que quem subiu muito é o Liverpool lá na parte de cima da tabela, né? E o City vive talvez o pior momento desses últimos tempos. Sem o Rodri, tá fazendo muita falta e o City vem de resultados ruins.
E eu não duvido nada esse Chelsea brigar pelo título, tá bom? Que nem eu falei. Essas equipes, talvez o Arsenal, o City e o Liverpool possam ter times melhores, mas elenco, o do Chelsea é melhor, tá bom? Porque, por exemplo, tirou o Rodri do City, o time acabou. Tirou o Odegaard do Arsenal, o time não consegue criar mais nada. No Liverpool, se você tira o Salah, você vai perder a principal referência. Se você tira o McAllister, você vai perder um cara que dá intensidade e distribui o jogo. Perde o Luiz Dias, vai perder a velocidade. Perde o Darwin Núñez, vai perder o cara que ataca o espaço. No Chelsea, o único cara que não tem um substituto à altura, na minha visão, talvez seja o Palmer. Só que todo jogo que eu vi do Chelsea, ele não jogou nada. E talvez se o Nkunku fizesse a função, daqui a pouco, se o Palmer machucar ou não poder jogar, talvez possa render até mais. Então, assim, é um Chelsea que sai um titular, entra um reserva, o nível provavelmente se mantém e às vezes até aumenta. E aí, quando você tira um cara principal do Arsenal, do City, do Liverpool, você vai ver que o time vai baixar bastante, principalmente no Arsenal com o Odegaard e no City com o Rodri. E no Chelsea não é isso, que nem eu falei, para mim é o melhor elenco da Premier League, talvez o melhor elenco do mundo do Chelsea. Não tô falando time, tô falando elenco, tá bom? Então acho que num torneio de pontos corridos, se conseguir manter um padrão de jogo interessante, que tem, a questão é a regularidade. Ver se vai conseguir manter essa regularidade e não desperdiçar pontos. É um Chelsea que eu acho que pode brigar por título, tá bom? É um Liverpool em transição com Arne Slot, o Chelsea também, com Maresca. Mas eu acho que é um Chelsea que dessa vez, diferente dessas últimas temporadas de muita remontagem, troca de jogadores, apresenta um time bacana e que tem um elenco absurdo. Então acho que dá para um Chelsea sonhar em briga pelo título, ainda mais com o City e um Arsenal abaixo. Então, no geral é isso, beleza? Só para fechar então, o craque da partida para mim foi o Pedro Neto, beleza? Jogou demais. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E é isso. Foi esse o vídeo, valeu.